blá, blá, tá errado. Por que que você está mais alto que eu? Eu sou 1 centímetro mais alto que você, na realidade. Mas aqui na tela, Não você dá está para botar. grandão. Sabe quem está querendo ficar grandão também? Não. Donald Trump, mais uma vez, querendo se meter no Brasil. Ah, lembra do Lula, uma vez zoando o Flávio? E aí ele ficou, enquanto discursava, tentando imitar o Flávio. E aí ele dizia: chama o Trump, papai. É o que está acontecendo. Chama o Trump. Tá aí, Pois ele é, olha, prorrogando por mais um ano o tal do estado de emergência contra o Brasil, como se aqui, segundo diz lá os americanos, o Trump, como se aqui tivesse a censura, perseguição política. O exemplo que ele dá, tadinho, é Jair Bolsonaro. A pessoa que é a a gente notícia. viu que não fez nada. Jair Bolsonaro é uma pessoa que é um injustiçado. O Brasil inteiro acompanhou o julgamento. A gente sabe que ele está na cadeia porque merece. E o Donald Trump não aceita até hoje a derrota para o Biden na eleição passada, antes dele se eleger de novo agora. Ele diz ainda que teve fraude ali. Se esse sujeito não consegue nem arrumar a casa dele e não consegue nem aceitar a derrota dele, quem é Trump para se meter aqui no Brasil não tem a menor condição de aceitarmos um golpista de lá agora querer embargar o Brasil, embargar a nossa eleição, querer colocar sob suspeita, porque o Trump não merece a menor confiança. Mas, enfim, tá aí Trump se metendo de Pois é, novo. eu li há pouco no jornal O Estado de São Paulo, vou reproduzir aqui, como o Estadão publicou, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prorrogará por mais um ano a emergência nacional em relação ao Brasil, mantendo em vigor a declaração originalmente estabelecida pela ordem executiva de 30 de julho do ano passado, que foi aquela do tarifaço, que era de 50%, depois foi derrubado pela própria justiça americana. No documento, Trump afirma que permanecem válidas as razões que embasam a declaração de emergência, alegando que políticas e ações do governo brasileiro, regional, preste atenção, representam uma ameaça incomum, extraordinária à segurança nacional e à política externa e à economia dos Estados Unidos. Porra, eu não sabia que nós O éramos Brasil é tão poderoso. fortes. É poderoso. Aí diz mais. O texto repete as justificativas do decreto do tarifaço aquele lá, do ano passado, incluindo acusações de restrições à liberdade de expressão, violação de direitos humanos e perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de críticas, claro, ao Supremo Tribunal Federal. É uma maravilha. O Trump E o está. Trump, na época do julgamento do Bolsonaro, quando ele fez o tarifaço e dizia ali naquela época que o Bolsonaro era perseguido, já justificativa política para nos taxar a pedido de Dudu Bolsonaro, filho do Jair, ali eu lembro que uma jornalista perguntou para ele sobre a situação do Bolsonaro, ele achava que o Bolsonaro não estava condenado. Quando depois do Bolsonaro ser condenado, ele não tinha a menor ideia em que fase estava o julgamento, por que do julgamento. Quando perguntaram para ele, ele mostrou um nível de ignorância, de desconhecimento. E aí, como é que pode esse cara apontar o dedo agora e querer concluir essa fake news, essa mentira, essa Mas é, narrativa mas é, golpista de mas perseguição política? Isso é um golpe, gente, em andamento de novo. é assim que ele se comporta, rapaz. Ele foi capaz de arranjar uma guerra com o Irã, porque o primeiro-ministro de Israel um dia chegou lá e convenceu ele numa conversa. Uma Vem cá, conversa. Alice, você está achando o áudio do Ricardo Noblar bom? Porque aqui está um pouco Darth Vader. Mas, enfim.
Não está tão Tá, alto também aqui. Se tá tiver bom baixo? para a galera que está ouvindo, beleza. Mas para mim não é que está baixo, aqui eu acho que está meio. Não está bom, é como se estivesse um pouco sujo o áudio aqui. Mas enfim, se ali está ouvindo Mas, lá. ó, Diz aí se estiver ruim ali, porque aqui tá meia boca esse áudio. Mas vai lá. engraçado, aqui eu estou ouvindo bem. Mas voltando, então ele foi capaz, ele governa os Estados Unidos assim, entendeu? Aliás, dizem que é com um papel, um lápis e uma borracha. No papel ele anota assim as ideias que aparecem na cabeça dele. Aí a borracha é para apagar quando ele acha que não, aquela ideia não é muito boa, não. E assim ele toca, assim ele faz uma guerra, entendeu? Assim ele decreta que é a Groenlândia, não? É a Groenlândia lá? Lá no, A Groenlândia, ele quer tomar da Dinamarca. que ele quer tomar, e não, Fala que que ele vai também anexar o Canadá, que o Canadá vai virar um vai estado. anexar o Canadá. E assim, esse cara preside a maior potência bélica e econômica do mundo. Do mundo. E assim vai. Que E aí loucura, diz né? hoje uma A coisa, pessoa mais amanhã poderosa diz. do planeta é um alucinado. É um alucinado. E aí começa com. Hoje ele diz uma coisa: olha, está tudo bem, agora vamos assinar um acordo de paz com o Irã. Aí no dia seguinte, olha, vou liquidar o Irã em 24 horas. E assim vai. E o que ele diz, tudo é publicado. É claro, dentro dos Estados Unidos, vai que esse louco de repente faz uma dessas coisas. E assim ele se meteu numa guerra que ele sempre disse que não, que o papel dele era acabar com as guerras que os seus antecessores tinham começado e não tinham posto um fim. E aí ele inaugura essa Era a guerra promessa de aí campanha. com o Irã, mas muito bem, mas E olha só que interessante, teve um jornalista que pegou o Trump, parou ele e aí falou: Trump, teve uma pessoa muito sábia que uma vez disse: guerrear contra o Irã é errado por isso, isso e isso. Ele deu a frase completa. Uma pessoa muito sábia. Aí o Trump, quem foi essa pessoa? Você. O senhor, anos atrás, ele pegou o Trump, porque o Trump sempre foi contra invadir o Irã e tem frases pesadas do Trump dizendo que é burrice, que não tem que invadir, explicando que não faz sentido, é uma guerra que você não vai ganhar. O Trump do passado. E aí ele pegou uma frase do próprio Trump e usou com o Trump, mostrando a contradição desse sujeito que achou realmente que ia ganhar essa guerra talvez no grito, né? Ou foi é, ludibriado pelo é, Benjamin é. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, que o colocou nessa rota de colisão com o Irã, já que para Israel era o momento de atacar. Estavam enfraquecidos os grupos, os braços armados, que eram grupos ali que ficavam no Líbano, na faixa de Gaza, o Hamas, por exemplo, que ajudavam o Irã, estavam todos agora enfraquecidos e Israel queria ir para o pau e carregou esse junto achando que ia ser o cara, né? Vai ficar para a história Agora, como o cara que conseguiu colocar o Irã de joelhos e não conseguiu, muito pelo contrário, está de joelhos neste momento, cada hora falando uma coisa diferente. Vou negociar, vou bombardear, e virou piada e uma pessoa sem credibilidade no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos está derretendo a popularidade. agora Mas, não tenha dúvida, ele vai inclusive, ele se tentar. meter aqui é ruim para o Flávio. Esse papinho tem tudo para ser bom para o Lula eleitoralmente. Ele Não, poderia ser uma não, esse papo dele de tentar interferir nas eleições aqui pode ser boa para o Lula nesse momento, porque aí o Lula só faz reforçar o discurso do Lula de defesa da soberania nacional, de protesto contra a tentativa de intervenções por parte de outros países, seja qual for, sejam quais forem esses países, nas questões internas do Brasil, tudo bem. Mas eu não sei como será no pós-eleição. Antes mesmo da eleição, que estamos próximos dela, há muito tempo ainda para que ele, de uma forma direta ou indireta, fique tentando criar problemas para a gente aqui, para o governo brasileiro. Agora, depois da eleição, ele tem um grande trunfo na mão,
que ele poderá Vai jogar ser ou uma não na briga mesa, grande depois. que é o de Porque o mundo inteiro reconhecer vai ou ficar do não lado o do Brasil, eu resultado. acredito. O mundo Sim, inteiro vai ficar sim, chocado se o Trump sim, sim. querer, de alguma maneira, Agora, tirar a credibilidade da nossa eleição a ponto de se recusar a aceitar a sim, eleição daqui, por exemplo. E mas o que como esse eles cara, fizeram. mas, Eu acho que o Lula tem gogó e o Lula conseguiu construir uma ponte que eu não mas não sei é, se o Trump vai atravessar tanto assim, chegando ao ponto de não reconhecer a vitória. Eu acho que ele vai atrapalhado agora, neste momento de campanha. Ele vai fazer esse jogo de querer atrapalhar o Lula, de querer colocar sob suspeita. O Lula vencendo, ele quer comprar essa briga com o Brasil, não aceito. O Lula já conversou com ele, ele tem uma certa química com o Lula, ele mesmo disse isso. E meu o Deus, mundo inteiro vai ficar do você lado do ainda está Brasil. Ninguém vai ficar. Assim, você ainda tá quase todos. acreditando em química Não, não é de que eu estou Trump acreditando em com química, eu penso na Lula? pressão mesmo. O Brasil não é qualquer player do cenário internacional. E o mundo inteiro, com exceção de um outro país muito satélite, vai ficar com o Brasil. Então, não sei se o Trump vai comprar essa briga toda. E o fato deles terem uma química também ajuda em algum grau. Mas o principal, óbvio, é que eu acho que vai ser o mundo inteiro aceitando a eleição e o Trump vai ficar muito mal de comprar essa briga. Não aceito, é isso que ele vai fazer. Agora, quem fazia o discurso golpista era o Bolsonaro, que está preso. Nesta eleição, e é perigosíssimo, o discurso está Pois sendo é. Aí, encabeçado pelo Trump. É golpe isso e é perigoso porque pode inflamar de novo a massa de bolsonarista fanático que destruiu Brasília duas vezes. não, e agora você tem esse fato recente aqui. Você falou aí de Bolsonaro, vou pegar carona no seu comentário. Você tem esse fato recente aqui.